dorme bem? Não. Acordo várias vezes, medo de perder a hora no dia seguinte. Quantas horas por noite mais ou menos você dorme? Mais ou menos de 4 a 5 horas. Fico assim, parecendo um zumbi. Tem alguma receitinha para tentar dormir melhor? Tomo muito café. Calmante. Se tiver um segredo, me ensina o que eu preciso. Eu fico sem dormir 100 horas. 100 horas. Já fiquei 72 e nem lembro que o sono existe. É importante ter um equilíbrio de alimentos que ofereçam uma boa quantidade de carboidratos, de fibras, para que eu tenha uma boa digestão ao longo do dia e à noite eu consiga estar mais preparada para dormir. Boa noite. Você tem dormido bem? Pelo menos 30% da população mundial sofre com distúrbios na hora do descanso. E passar a madrugada em claro desperta doenças que podem levar até a morte. Mas como é possível ter um sono tranquilo? Terapias, tratamentos e receitas para se ter uma noite bem dormida. Vamos conhecer a história da empresária que não sente sono e dorme apenas 3 horas por dia. E a aflição do estudante que cochila o tempo todo. Não vá dormir. O SBT Repórter está no ar. Pode tocar à vontade aqui, viu, gente? Que eu tô negociando aqui. A empresária Lilian Gonçalves sofre para dormir. Tudo isso pra pagar? Com uma rotina de até 20 horas de trabalho por dia, ela se queixa por não ter sono. Para relaxar, só com a ajuda de calmantes. Eu fico sem dormir, às vezes 24 horas, 48 horas. E você consegue ficar 48 horas sem dormir? Eu fico 100 horas, 100 horas. Já fiquei 72 e nem lembro que o sono existe. Eu não sinto sono. E essa dificuldade de conseguir dormir é antiga. Desde pequena eu sigo esse ritmo de dormir muito pouco. Eu comecei minha vida aqui como garçonete em São Paulo, com 14 anos de idade. Nas horas vagas existia uma moda das meninas distribuírem folhetos na rua, nos lançamentos de prédios, só modelos e tal. E eu era uma dessas que fazia. Então eu achava que dormir era um desperdício. Às vezes eu tinha umas companheiras de trabalho, amigas, que dormiam 10, 12 horas. Eu falei, isso é um absurdo você perder 10, 12 horas da sua vida dormindo. Então talvez fosse isso que me causou essa adaptação no meu organismo de não dormir. Hoje a empresária vive um outro momento e confessa sofrer com a falta de sono. Hoje eu acho que eu preciso dormir um pouquinho mais. Preciso, tenho necessidade agora de dormir. Mas não tenho sono. Essa palavra sono é uma palavra que não existe no meu calendário. Se para Lilian a falta de vontade de dormir é um problema, para o estudante Renato Alves é o excesso de sono que atrapalha. Quando ele tinha 19 anos, ele descobriu que ele tinha uma doença chamada narcolepsia, que o fazia dormir em qualquer situação. Ele dormia pelos cantos e, na verdade, nem sabia o que tinha. Como é que era a sua vida antes da descoberta da narcolepsia? Bom, eu dormia em qualquer lugar. No estádio já dormi de futebol, já dormi, fazia atletismo na época, dormia na pista de atletismo. Por exemplo, se a gente parasse aqui, de repente você poderia ter um surto de sono? Se eu tivesse com sono, às vezes andando, eu ficava andando meio para lá e para cá. A doença aparece quando o cérebro deixa de produzir a orexina, um neurotransmissor que tem a função de deixar as pessoas acordadas durante o dia. Acorda de manhã cedo, como uma pessoa normal, se sente melhor, depois de umas 2 horas que ela passa, já começa a sentir sono demais. E cochila no trabalho, acorda de novo, depois cochila mais tarde, e assim acontece o dia inteiro. A medicina ainda não desvendou com precisão as causas da doença. Mas o que se sabe é que 1 em cada 2.000 pessoas pode desenvolver a narcolepsia. Como é que você descobriu que você tinha narcolepsia? Descobri vendo uma reportagem que falavam vários sintomas sobre sono. Procurei o Instituto do Sono e
Aí fizemos testes. Hoje você só consegue ficar acordado durante o tratamento se tomar a droga que o médico receita. Isso. Que droga é? Tomo Ritalina. Se você não tomar essa droga, o que acontece? Se eu não tomar, eu fico às vezes... dorme e acorda o dia inteiro. Para um jovem cheio de vida e expectativa, viver com sono é muito mais que uma patologia. A doença acaba virando um drama social. No seu íntimo te incomoda muito, né? Ai, incomoda. Muitas coisas passam e não tem como você voltar atrás. Então, uma coisa que eu perdi, que até hoje eu falo, nossa, as coisas que eu fazia atletismo, estava bem até no atletismo, mas não, o sono atrapalhou a sua carreira. Atrapalhou. São vários os fatores que podem desencadear distúrbios do sono. Estresse, doenças pré-existentes, vida sedentária, má alimentação. Ninguém dorme bem de barriga cheia, isso todo mundo sabe. Agora, o que pouca gente conhece é que existem alguns alimentos que ajudam no sono e outros alimentos que fazem com que a gente não durma tão bem. Por isso a gente veio conversar com a Cíntia Antonácio, que é nutricionista. Viemos a uma feira para ela explicar para a gente um pouco disso. Cíntia, quais são os alimentos que a gente deve evitar antes de dormir? Não só antes de dormir, mas ao longo do dia como um todo, é importante ter um equilíbrio de alimentos que ofereçam uma boa quantidade de carboidratos, de fibras, para que eu tenha uma boa digestão ao longo do dia e à noite eu consiga estar mais preparada para dormir. Os vegetais em geral, eles são muito interessantes porque eles conseguem ajudar na digestão, favorecem a mastigação. Não dão aquela sensação de barriga muito cheia também, Exato, né? até porque não tem uma quantidade de gordura, nem de carboidrato. De forma geral, a verdadeira alimentação equilibrada, ela também favorece o sono. É claro que alguns alimentos mais ricos em carboidratos podem ajudar nesse processo. Quais são esses? Então, os cereais em geral, o pão, o macarrão, o arroz, o feijão. Existem vários mitos com relação à comida e sono. Por exemplo, não pode comer melancia antes de dormir. Isso é verdadeiro? A alimentação ela é cheia de mitos, né? A melancia ela é muito individual. Eu posso comer um pedaço de melancia, ou tomar um suco e dormir tranquilamente, mas vai ter aquele que se sente um pouco indigesto. Ela é muito individual, sim. Mas, de forma geral, as frutas, elas são alimentos interessantes para consumir, como um lanche noturno, sem problema algum. Assim como o leite, que tem triptofano, que é um aminoácido interessante também, que ajuda nessa sensação do sono. Feijão é indigesto um pouco antes de dormir? Você sabe que é outro mito que a população brasileira carrega, porque a receita do feijão que se faz aqui leva carne de porco. Então, é isso que torna o feijão mais pesado, como a gente costuma dizer. Mas o feijão em si, ele é um alimento muito interessante e pode ser consumido à noite. Por quê? Ele é fonte de carboidrato, de fibra e tem a proteína vegetal. O segredo, na verdade, é comer de tudo de maneira equilibrada e não muito. Exato. Moderar a quantidade, equilibrar em termos de variedade. A gente tem muitos alimentos para variar esse cardápio e tornar eles mais saudáveis. Esses grãos, por exemplo, como a soja, que é puramente brasileira, né? O feijão. Então, a lentilha, ervilha, todas essas leguminosas, elas são muito interessantes para incluir na salada, cozido, ou então mesmo preparado com caldo, com um pouquinho de arroz, né? Que forma um prato equilibrado em termos de carboidrato, de proteína, e diferente do que muita gente imagina, pode ser consumido à noite. Temperos, de maneira geral, ervas, chás, ajudam a dormir bem? Sim, alguns chás mais suaves, como camomila, erva cidreira, vão melhorar, sim, essa tranquilidade do sono à noite. Mas outros já podem, por exemplo, como o chá mate, o chá preto, que contém uma quantidade maior de cafeína, e aí eles vão atrapalhar. Então é melhor usar esses chazinhos de ervas, os chazinhos de frutas, são mais interessantes. Carne é bom? Carne sim, carne traz ferro, traz zinco, mas a porção que o brasileiro come hoje ela é muito exagerada. Então a porção deve ser praticamente a palma da mão. Peixe, que é um alimento mais leve, uma proteína de mais fácil digestão e que contém uma gordura melhor, uma gordura importante aí para o nosso cérebro, para todo o nosso sistema nervoso, e ele consome uma quantidade muito menor. Homens e mulheres são muito diferentes também na hora de dormir. Um é mais tenso, o outro tem o sono mais pesado. Mas os dois podem desenvolver doenças por causa de noites mal dormidas. A mulher tem 3 vezes mais insônia do que o homem. Tudo isso? Tudo isso. Somos 3 para 1, para cada um de vocês. Só que o homem também tende a roncar mais e também em 3 para 1. Então vocês têm
esse outro lado. Por que a mulher tem insônia mais que o homem? O cérebro da mulher tem uma tendência a responder ao estresse diferente do cérebro do homem. Os homens, eles desenvolvem esse tipo de insônia quando eles são hiperestimulados ou quando eles estão diante de responsabilidades excessivas. Seguimos para a Zona Sul de São Paulo. Lá vamos conhecer Yolanda e Osvaldo. O sono de um e a insônia do outro já criaram alguns problemas para o casal. Eu fico brava ainda. Como é que você consegue dormir tanto? Né? Fala a verdade, ele dorme. Nossa, como ele dorme. Isso é bom ou mal? Ai, sei lá, me irrita até. Não sei se é porque eu não durmo. É uma luta diária para ver se o sono aparece. E a noite, dia aliada ao descanso, vira inimiga inesquecível no dia seguinte. O cansaço do corpo e da mente vem acompanhado de um mau humor. Dona Yolanda nos conta que essa sensação acontece várias vezes durante a semana. 7 dias. Pode ser que 2 dias eu durmo melhor, mas o resto dos dias não. Para fazer o tempo passar mais rápido e tentar reaver o sono, ela se distrai com os bordados e o tricô. Tentativas frustradas que atrapalham nas funções simples do dia seguinte, como pegar o ônibus. Eu tenho que ficar atenta para mim não cochilar, porque aí eu capaz de eu cochilar. Já cochilou? Já, com certeza. Chegou a cair no vizinho ou não? Não, então as... Leva aquele susto? Leva aquele susto, né? Evitar que as pessoas tenham sono durante o dia deixou de ser uma preocupação médica e virou alvo das empresas. Várias companhias já perceberam isso. Quem dorme mal à noite produz pouco durante o dia e gera prejuízo para os negócios. À primeira vista, esta empresa de tecnologia parece igual às outras. Mesas e cadeiras ocupadas por muita gente, sala de reunião. Mas só parece. Embora ainda haja resistência à ideia, já tem gente que percebeu que uma boa soneca depois do almoço pode render dinheiro. É o caso desta empresa aqui de tecnologia, em que as pessoas têm um espaço para dormir depois do almoço. A ideia foi da presidente Luísa, que diz que com essa soneca a empresa passou a ter maior produtividade. Como é que surgiu essa ideia? Então, a ideia surgiu em 2002, que nós queríamos ter uma estrutura totalmente diferente dos convencionais de mercado. Então a ideia é que as pessoas realmente se sentissem bem, harmônica, que elas pudessem chegar no ambiente de trabalho e se sentir como se elas estivessem dentro da sua própria casa. Oi, olá, tudo bem? O que você está fazendo? Estou dormindo. Dormindo? Você não está em horário de trabalho? Não, horário de almoço. Qual que é o seu horário de almoço? Da meio-dia 20 a 1h20. Você sempre tira uma sonequinha assim depois do almoço? Sempre. Você dorme pouco durante a noite ou dorme bem? Ah, não durmo muito não. Não? Por quê? Escola. Ah, tá. E é bom esse horário depois do almoço para dormir? É. Quanto tempo você dorme? Uns 40 minutos. Além do espaço com redes para uma soneca depois do almoço, tem ainda um pomar para caminhar e relaxar nas horas vagas. Há também espaço com bancos para descontração, além de salas especiais para descanso. No primeiro ano que nós incorporamos essa política, nós tivemos um ganho de produtividade de mais de 60%. Como é que vocês mediram isso? Então, a gente mediu pelos próprios resultados e pela própria satisfação dos clientes, né? Então, o cliente é o termômetro. Então, a gente sabe se realmente a coisa está correndo bem em função desse nível de satisfação. Iniciativas como essa não são únicas. No restaurante, numa movimentada avenida de São Paulo, os clientes têm muito mais do que um belo buffet. Quem teve a ideia de criar esse espaço foi a Salete, que é descendente de italianos e vive numa família em que todo mundo dorme depois do almoço. Aqui no restaurante o espaço vive vazio. Talvez numa cidade como São Paulo, as pessoas tenham vergonha de ser vistas dormindo e perdendo tempo. O cliente reclama muito, assim, que está sempre muito cansado. Eu ofereço, deita e tal, desce um pouquinho. Você não vai ver. querem descansar. Alguns, não, se alguém me vê e tal, fica chato. Mas assim, quem já faz uso,
ela volta, porque ela sabe do benefício. Então, alguns clientes usam. E quanto tempo essas pessoas dormem aqui? Olha, depende muito, assim, do tempo dela, mas normalmente menos de 10 minutos nunca, sempre acima de 10 minutos. A pessoa vem, deita, dá uma relaxadinha. Mesmo pouco utilizado, o espaço já foi palco de histórias engraçadas. Ai, teve gente que já perdeu até o horário. Ficou trancada aqui dentro do restaurante, foi engraçado. Você fechou o restaurante com gente? Todo mundo foi embora, a gente não tem um hábito de olhar aqui dentro, né? E a gente fechou o restaurante, foi embora e a pessoa ficou desesperada, aí começou a bater lá na frente, veio bombeiros. Foi engraçado, ela dormiu demais. 1/3 da nossa vida, 8 horas por dia, a gente passa em cima de um colchão. Esse é um mercado bilionário, são 3 bilhões de reais por ano no Brasil. São vendidos 20 milhões de colchões, ou seja, enquanto a gente dorme, alguns ganham dinheiro. De mola, de espuma, com mais ou menos espessura, macio ou firme. Dona Solange está de olho em outro companheiro para as madrugadas. Esse aqui é o colchão que a senhora quer trocar? É sim. Por quê? Porque tem bastante tempo de uso. Quanto já. tempo? Uns 12 anos. Mas a senhora acha que ele está ruim? Ele não tá tão ruim não, mas tão novo, né? Como é que a senhora se sente nesse colchão? Eu durmo tranquila nele ainda, assim, ele não me incomoda, não. Não tem desnível? Não tem desnível, ele ainda tá retinho. Tudo. Aparentemente tá bom, né? Eu quero uma coisa diferente, uma coisa boa, né? Porque chega uma hora assim que também na vida vale a pena, né? Você ter um negócio bom pra você deitar. É um dinheiro bem gasto. É pra mim mesmo, né? E será que a senhora vai dormir melhor? Eu espero que sim. O Márcio trabalha numa empresa que fabrica e vende colchões. Então nós pedimos que ele viesse até aqui para nos mostrar quais são os problemas desse colchão da Dona Solange, que tem 12 anos de uso. A espuma indicada é usar no máximo até 5 anos. Porque a espuma cede mais? A espuma cede mais e aparentemente o colchão está em ordem, né? Mas o que a gente não vê é o que está interno nele, né? Que são os ácaros, as bactérias. A gente apertando ele aqui, ele parece firme, né? Parece bom. Espuma densidade 33, ele tem um suporte de peso de até 100 kg. Hoje existem espumas de látex, espumas mais modernas que daí poderia utilizar até mais tempo. Nossa equipe resolveu acompanhar Dona Solange até a loja de colchões. Esse colchão aqui, Edmilson, de especial, o que ele tem? Esse colchão, né, um dos diferenciais desse produto que ele possui látex, né? É um produto 100% natural. Essa espuma aqui? Exatamente, não se proliferam ácaros, bactérias, mantém a temperatura agradável, né? Falando de colchões, hoje é o melhor produto que existe no mercado. Quanto custa? Esse aqui ele vai sair em faixa de 12 mil reais. Mas calma, antes que você tenha um pesadelo, saiba que existem colchões para todos os tipos de bolso. Hoje o cliente ele tem várias opções, né? Tem colchão de A a Z que atende a todos os tipos e biotipos, né? Tem colchão para todo gosto. Independentemente do preço, você precisa saber qual produto é o melhor para o seu corpo, portanto, para o seu sono. O colchão indicado é aquele colchão que você deita e se sente bem. Né, aquele colchão que acomoda melhor o corpo, ou a curvatura do corpo, esse é o colchão mais indicado. Quantos modelos de colchão você tem aqui, mais ou menos? Em média, 40 modelos de colchões. De qual a senhora gostou, Dona Solange? Eu gostei daquele ali. Por que a senhora gostou desse modelo? Uma das razões são os valores que ele falou ali, que não dá, né? Esse aqui custa quanto, Edmilson? Esse aqui, o conjunto, nesse tamanho, que é o tamanho King, 1,93 por 2,3, ele vai sair em média R$ 4.500. A senhora acha esse preço razoável? Acho. Daqui a pouco, a incrível história da mãe de família. Ela estuda de madrugada, trabalha o dia todo e ainda cuida da casa e dos estudos durante a noite. Início da minha jornada. Vamos lá? Faculdade agora. O SBT Repórter volta já.
Problemas com o sono prejudicam a saúde. Irritação, perda de concentração, problemas cardíacos e neurológicos. O desafio da medicina é não dormir no ponto e minimizar esses males. A vida moderna nos força a ter hábitos cada vez menos saudáveis. A maioria das pessoas passa o dia sentada em frente a uma tela de computador. Pouco exercício físico e muita pressão nas costas. Tudo isso, aliado ao estresse diário, está dada a fórmula para uma noite de sono intranquilo. Não existe um único jeito correto para se dormir. Cada um pode dormir do jeito que achar melhor, que achar mais confortável. Aliás, conforto é a palavra-chave na hora de dormir, segundo os especialistas como a Flora Pita, que vai mostrar para a gente o que é bom que a gente faça na hora de dormir. Flora, o colchão é importante para ter um bom sono? É muito importante. O colchão é o que significa conforto durante o sono. Ele não pode ser nem muito firme e nem muito mole. Aquele colchão que a gente sente muito solto não é bom. O colchão que a gente deita e afunda não é muito bom. Ele tem que dar um certo suporte para a nossa coluna. Algumas dicas para dormir bem. Evite posições estressantes e procure o melhor jeito de deitar. Não durma de bruços. Não se volte sobre um dos lados sem o devido apoio lombar e cervical. Use travesseiros como apoio e os mais adequados ao seu perfil. Evite extremos, travesseiros muito macios ou baixos demais. Existe uma posição ideal? Seria a posição fetal. Então, coloca um travesseiro onde a altura é o ombro e a orelha, e aí coloca no meio das pernas, entre as pernas, um travesseiro e dorme assim de lado. E a função do travesseiro é não deixar que a sua coxa venha para cá. Caia, não faça esse movimento, não caia para cá. Quem tem problema no ombro, sente o ombro pesar, elas também podem abraçar o travesseiro, tá? De forma também que o ombro fique alinhado. Tem que ser um travesseiro dessa altura. Se for um travesseiro que você vai abraçar aqui, por exemplo, ele está muito alto para mim. Tem que você fica com o braço aberto, Eu fico com o braço muito aberto. Então, e esse outro travesseiro está numa altura boa para você? Esse para mim está numa altura boa. Agora, se esse travesseiro afundasse muito, não ficaria ideal. Porque aí eu estaria com o meu pescoço nessa posição. Sua cabeça cairia. Ela ia cair. Tá? Nem muito alto para não ficar nessa posição. Tenho que ficar com o alinhamento do meu pescoço mesmo. Nem todo mundo consegue realmente dormir assim. Então é sempre muito adaptável a forma de se dormir. Você tem que se sentir realmente confortável. Se para muita gente conseguir dormir é um problema de saúde, vencer o sono às vezes é um ato de heroísmo. Agora acho que já melhorou, né? Deu para tirar mais a cara de sono. Jessie Albuquerque queria poder dormir mais. Porém, a rotina de 4 turnos a impede de descansar como deveria. Essa é a minha rotina. Eu acordo todos os dias às 4h15 da manhã. Tomo café correndo. Acordo meio zumbi, né? Cansada porque o meu dia a dia não é fácil. E uma olhada nas crianças antes de sair para um dia longo. Ela estuda de madrugada num turno especial e para chegar até a faculdade precisa encarar mais de 1 hora de ônibus. Ainda com o céu escuro, ela caminha entre trabalhadores apressados. O dia está só começando. Início da minha jornada. Vamos lá? Faculdade agora. Jessie está no 2º semestre do curso de Gestão em Recursos Humanos. As aulas começam às 5h45 da manhã e fazem parte de um programa com horários especiais. Mas nem todos os alunos aguentam essa jornada cansativa e o sono. Não é o caso da nossa personagem. Guerreira, ela encara a aula. E depois, mais 1 hora de ônibus. Depois, ela ainda vem trabalhar. Ela trabalha aqui nesse salão de beleza na Zona Sul de São Paulo. Oi, Jéssica. Olá. Tudo bom? Boa Tudo tarde. bem, boa Tá com tarde. sono? Um pouco, né? Você tá com o olho vermelho. Você consegue dormir depois do almoço? Não. Não? Não tem como, né? Nem Eu uns 10 trabalho- minutos? Nada. O que você faz aqui no salão? Eu trabalho na parte administrativa, cuido toda da parte de campanhas internas, motivação da equipe. A que horas você chega aqui no salão?
Entre as 9. Tá, e vai até? Às 18h30. Vou embora, meu marido já traz as crianças da escola, vem todo mundo junto, me pega e a gente vai para casa. Depois desse dia estafante, ela ainda tem a noite pela frente, com muito trabalho. Afinal, as crianças e os estudos esperam por ela em casa. E você dorme a que horas? Então, aí tem toda essa parte, chega em casa, dá banho de criança, janta, tudo. Então, até acomodar as crianças é umas 9h30. E aí depois eu vou jantar e depois os trabalhos da faculdade. Então, assim, eu vou dormir mais ou menos umas 11, 11h30. Depende. E acorda todo dia às 4h. Exatamente. Mas no futuro, será que você não vai pagar caro com a sua saúde por causa desse regime de poucas horas de sono? Eu acho, né? Eu durmo muito pouco. Eu durmo entre 4 horas e meia por noite. Por que tanta gente tem problemas do sono? De fato, os problemas do sono, eu não sei se porque nós estamos identificando cada vez mais, existe uma consciência maior para o sono, ou porque a população está engordando, então está roncando mais, tem mais apneia, a vida está ficando complexa, não temos tempo para dormir e, além de tudo, a prevalência de insônia, a frequência de insônia na população está aumentando, o estresse aumenta, quer dizer, tudo favorece que os distúrbios do sono aumentem. Se para aqueles que têm uma rotina fixa de sono é difícil conseguir descansar, imagine os profissionais que são obrigados a alternar os turnos de trabalho. Pessoas que trabalham em turno, especialmente turno noturno ou turno alternado, têm determinadas consequências cardiovasculares, metabólicas, tendem a engordar, impaciência, irritabilidade, a tristeza e muitas vezes prejuízo da capacidade de decidir as coisas, o que em muitas profissões é muito importante. Os motoristas de ônibus, por exemplo, precisam de um preparo especial. A qualidade do sono dos motoristas é importante para a empresa? Muito. O sono, ele é uma causa importante de acidente. A gente sabe que o principal causador de acidente automobilístico é o álcool e depois é o sono. O que a gente faz é trabalhar para que o sono não seja um fator desencadeador de acidentes da empresa. Muitas vezes os motoristas têm que trabalhar em horários que não são habituais para o trabalhador. Isso é ruim, né? É fisiológico dormir à noite e trabalhar durante o dia. O organismo ele não consegue estabelecer uma rotina de sono porque o indivíduo não tem uma rotina de vigília e de sono. Ou seja, algumas vezes ele é obrigado a estar acordado em um determinado período do dia e outras vezes em outro período. E ele acaba sofrendo de privação do sono em longo prazo. Precisa deixar esse condutor de veículo que nós temos de uma forma ajustada para que ele consiga suportar um turno de trabalho diferente do que é o fisiológico. E como é que vocês ajustam isso? A gente ajusta isso com várias ferramentas, né? Desde uma higiene de sono, com o local adequado para que ele durma, né? Um ambiente silencioso, um ambiente adequado, confortável, além dos tratamentos que nós temos, com dietas, condicionamento físico. O excesso de gordura nessa circunferência cervical, no pescoço, acaba pressionando mais essa via aérea, deixando esse paciente predisposto ao ronco e à apneia. Além dos cuidados com a forma física dos motoristas, a empresa investiu em aparelhos para dar maior segurança às viagens. E vocês submetem os motoristas também a um banho de luz para que eles acordem melhor? Isso. A gente tem um ônibus específico, que é um ônibus itinerante, que a gente coloca esse ônibus em pontos estratégicos, geralmente em rodovias com grandes retas. E nesse ônibus a gente aplica uma carga de luz ao motorista no horário mais crítico, que é o horário geralmente da madrugada, que é onde a gente tem ali um pico de melatonina, que é uma substância que é responsável pela indução do sono, aplica no motorista uma carga de luz de 5 a 10 minutos aproximadamente, uma carga breve, né, para que ele, no final, nas últimas horas do final da jornada de trabalho dele, ele tenha um estado de alerta melhorado, sem prejudicar o fim da jornada, onde ele vai precisar dormir com certeza.
Com experiência de 35 anos ao volante, Paulo César já está acostumado a trocar o dia pela noite. Ele sempre viaja de madrugada e gosta desse horário. Você dorme bem durante o dia? Durmo bem durante o dia, muito bem, graças a Deus. Você já deve ter visto muito acidente de motorista que dormiu, né? Já vi várias pessoas perder a vida. E você já fez esse tratamento com a luz? Sim, a gente faz constantemente. Como é que você se sente quando faz? A gente se sente mais, como que eu te falo? Mais ligado? Mais ligado, né? Ela dá uma... Mais acordado? Isso, ajuda muito. Não tenho mais problema com a sono. A empresária Lilian Gonçalves precisa conseguir dormir. A vida superagitada e a rotina de até 20 horas de trabalho, segundo ela, sem atividades físicas, contribuem para que ela tenha problemas durante a noite. Para tentar ajudar, levamos Lilian a uma clínica especializada em distúrbios do sono. Ela vai ser monitorada enquanto dorme e um diagnóstico preciso vai ser elaborado para tentar entender o que se passa com a empresária que não sente sono. Vários eletrodos são fixados na cabeça e no corpo dela. Eles é que vão levar as informações até computadores monitorados por especialistas. Lilian diz que dorme pouco mais de 2 horas por noite e isso não faz bem para a saúde de ninguém. Por isso, ela resolveu fazer um exame chamado polissonografia aqui no Instituto do Sono, em São Paulo. É o resultado desse exame que nós vamos acompanhar. Mesmo depois de algumas horas de sono, a empresária não desliga a cabeça do trabalho. Tinha tanta coisa para fazer hoje, um monte de investimento. Oi, Lilian. Uma corda bonita! Tudo bem? Uma corda bonita, olha. O que você achou? Você se sentiu como se estivesse na sua casa? Me senti muito bem mesmo. E por incrível que pareça, dormi. Acho que dormi alguns momentos, algumas horas, sei lá quanto tempo, não tenho noção. Não é raro dormir melhor aqui do que na casa. O contrário também acontece. Estranhar tanto o exame que pode dormir pior. No meu caso, eu me senti melhor, com mais tranquilidade. Talvez fosse essa falta de compromisso, de ter que acordar, eu acabei dormindo. As linhas tortas e coloridas nos monitores formam o diagnóstico preciso sobre o que o paciente tem e deve fazer para conseguir dormir melhor. O que a gente vê no exame dela? Aqui é acordada, ela dormiu muito rápido. Poucos minutos, né? Uns 2 ou 3 no máximo. Isso mostra que ela estava com uma pressão de sono muito grande, porque fazia tempo que não dormia, ou seja, ela estendeu tanto a vigília que o sono exerce uma pressão por mais insônia que o indivíduo tenha. E aqui, em vermelho, com essa barra mais espessa, chamando a atenção, o famoso sono REM, que é um momento onde nós sonhamos. Repare que o dela, o primeiro sono REM quis aparecer 42 minutos depois que ela dormiu. Isso quer dizer o quê? É rápido? Isso quer dizer que é rápido. Isso pode ocorrer em quem está privado de sono. Ele exerce pressão, ele chega antes da hora. São 5 os estágios do sono. Estágio 1, sonolência de mais ou menos 5 minutos. Estágio 2, o indivíduo dorme, mas não profundamente. Dura cerca de 5 a 15 minutos. Estágio 3, parecido com o estágio 4, com sono mais profundo e com duração de 15 a 20 minutos. Estágio 4, sono profundo, dura pelo menos 40 minutos e depois a pessoa volta aos estágios 2 e 3 até entrar no sono REM. Estágio 5, REM é a sigla para Rapid Eye Movements, ou movimento rápido dos olhos. É a fase em que a pessoa recupera a energia física, preserva a memória e libera hormônios como o do crescimento, por exemplo. Então o que ocorre é que ela acordou às 2h30, entre 11h30 e 2h30, ela teve um aproveitamento do sono bastante importante. Muita gente não tem isso, às vezes, a noite inteira. Entretanto, para não ser perfeito, ela despertou
várias vezes à noite. Então, aqui 2 despertares maiores. E existe um outro índice que se chama despertares breves, que são despertares pequenininhos, alguns chamam de microdespertares, que nós não percebemos, nós não temos consciência deles. O normal, no adulto, é no máximo 10 por hora. Ela teve 15,9, ou seja, 16 microdespertares por hora de sono. O cérebro dela continua trabalhando, mesmo que ela esteja dormindo. A senhora diria que ela tem um sono saudável? Para dizer que o sono é saudável, todos os estudos são unânimes em dizer que 5 horas é o mínimo. Ela não dorme 5 horas por noite. Então, em termos de quantidade, está aquém da necessidade do ser humano. Portanto, ela deveria aumentar um pouquinho esse tempo de sono. Ela diz que 4 horas para ela seria interessante. Claro, para quem está dormindo 2 ou 3, 4 já é o dobro. 100% de aumento. Depois do diagnóstico, nossa especialista explica o que aconteceu com Lilian durante o sono e dá algumas dicas para ela. Você dormiu com uma relativa rapidez, porém acordou algumas vezes à noite, mas teve algumas fases do sono que são interessantes, como, por exemplo, a do sono REM. Como eu sei que você teve sono REM? Não só porque eu vi no seu registro, mas também porque você está me dizendo que sonhou. Sonhei. O sonho foi bom? Foi muito engraçado. Esses fios aqui todos, eu estava no mercado, correndo muito no mercado, trabalhando. Enrolaram numas caixas, numas coisas, e eu fiquei desesperada tirando os fios, estava muito enrolado. Foi muito engraçado. Ou seja, trabalha até dormindo. O que a senhora, como médica, diria que ela deve mudar na vida dela? Ter rotinas mais regulares. Se o início do sono é tão tarde, você acaba dormindo de dia e ficando acordada à noite. Essa informação vem do seu organismo. Se você dormiria melhor, vamos supor, das 7 ao meio-dia, que seja. Porém, existe uma rotina. Segunda coisa, a atividade em excesso pode ser tão ou pior do que a inatividade. Então, tem que diminuir um pouquinho o nível de atividade e ter períodos de lazer e de, vamos dizer, diminuição da atividade cerebral. Nesses períodos de lazer, você tem que incluir também alguma atividade física. Isso seria uma rotina melhor. Dormir bem não é um privilégio, é uma necessidade e Lilian está consciente disso. Depois de saber o resultado da polissonografia, ela faz uma promessa. Eu quero mudar, eu hoje tenho que mudar, querendo ou não, eu preciso mudar, eu preciso dormir mesmo um pouco mais e com um pouco mais de qualidade de sono, porque a minha qualidade de sono eu considero muito ruim, eu considero muito ruim mesmo, é difícil eu conseguir dormir legal como eu dormi aqui hoje. No próximo bloco, você vai conhecer alimentos indicados para um sono tranquilo. A nutricionista aponta os mitos e as verdades dos pratos consumidos à noite. Quais os alimentos mais indicados para uma boa noite de sono? O que evitar para não passar mal na cama? As dicas da nutricionista que revela mitos e verdades sobre comida e sono. Nós temos 2 dos nossos heróis, o mamão e o abacaxi. Sim, mamão e abacaxi, eles contêm enzimas naturais. No mamão a papaina, no abacaxi a bromelina. E como a gente já viu, a digestão ela é muito importante para melhorar meu sono, porque eu vou estar mais tranquilo, com uma digestão melhor, eu vou conseguir ter um sono mais tranquilo. Então, o abacaxi, após o jantar, uma fatia de abacaxi, meio mamão, uma fatia do mamão formosa, ou mesmo do papaya, pode auxiliar. Já o colega aqui do lado, o melão. Aí o melão entra junto com pimentão, pepino, melancia, naquele grupo de alimentos que algumas pessoas não toleram muito bem. Mas isso é muito individual, porque se você parar para olhar e analisar o melão, ele contém também carboidratos, um suco de melão certamente vai ser bem-vindo à noite. Todo mundo diz que alface dá sono, é verdade? Na alface tem algumas substâncias presentes naturalmente nela que mostram aí, algumas pesquisas, que ela induz o sono. Eu diria que, além de não ser um consenso,
Pode ser, por quê? Alface e outros vegetais mais verdes escuros, que vai tornar esse prato mais nutritivo, mais leve, favorecer a digestão e tornar o sono mais tranquilo. São 11 horas da noite agora e depois de gravar quase o dia todo essa reportagem que você está acompanhando sobre os distúrbios do sono, o repórter também dorme. O repórter também tem direito a um tempo de descanso. Eu já disse na reportagem que muita gente ganha dinheiro com os problemas do sono que a maioria da população tem. Existe agora uma moda que é baixar aplicativos no telefone celular que servem... Aplicativos são programas para telefone celular, que serviriam, teoricamente, para fazer com que as pessoas despertem melhor, durmam melhor e despertem melhor. Quase 300 mil pessoas já baixaram esse aplicativo e chama-se Ciclo do Sono. A gente deve colocar o celular com esse programa, o Ciclo do Sono, aqui do lado do travesseiro. Esse programa, ele monitora todo o movimento que a gente faz na cama. Então, se eu me mexer muito, ele vai perceber que eu estou me mexendo muito e vai emitir sons e ciclos de movimento que vão fazer com que eu me tranquilize. Isso é o que diz quem vendeu, quem ganhou quase R$2 por programa baixado na internet. Então nós vamos testar isso aqui. Boa noite, até amanhã. A gente acorda com essa musiquinha aqui, ó. Uma musiquinha eletrônica, calma, mas não passa de um despertador comum. No horário que a gente põe para despertar, ele toca essa musiquinha e a gente acorda, segundo os vendedores do programa, a gente acorda calmo. A verdade é que para dormir bem, o que é necessário é um conjunto de coisas, não é um brinquedinho eletrônico que vai fazer a gente dormir bem. O que a gente precisa para dormir bem é deixar as preocupações fora da cama. O lugar de pensar em negócio é no escritório, o lugar de pensar em dinheiro é no banco, na cama é lugar de dormir. Talvez essa seja a receita ideal para quem quer dormir bem. Hábitos saudáveis ajudam a dormir bem. Comida balanceada, evitar o abuso do álcool, fazer exercícios físicos e viver com menos estresse. Deixe seus problemas antes de dormir. É importante lidar com as questões, mas na hora certa, não durante o sono. E depois você sim, aí sim, antes de dormir, você pode desenvolver atividades mais relaxantes. Então você pode, tudo que lhe relaxar e te distrair para o fato de dormir, ajuda. Afinal, é como receita o médico. Quem dorme bem, vive bem e vive mais. O SBT Repórter de hoje fica por aqui. E se você quer saber mais sobre este programa, escreva pra gente, mande também a sua sugestão. Afinal, é para você que preparamos uma grande reportagem todas as semanas. Uma boa noite e até o próximo programa.